canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, encerrando uma série sobre a Escola de Frankfurt, uma série encomendada e para a qual a gente tem então as perguntas hoje de Guilherme Artigueiro Henrique Fonseca Caetano. Qual a relação efetiva entre Jürgen Habermas, discurso ético, e a psicanálise contemporânea? Vou tentar responder bem sucintamente essa questão. E o Mauro Marola. Christian, o entendimento de Habermas em sua proposta do agir comunicativo não seria uma boa ancoragem para a sua análise de Byung-Chul Han, uma vez que Habermas separa a lógica racional e instrumental do sistema, aqui pensando no modelo neoliberal, da lógica do mundo da vida, mais afeita às relações pessoais, mas que está constantemente sendo ameaçada de colonização por aquele. Certo. A ideia de esfera pública não seria uma forma de caracterizar essa diferença entre privado e íntimo? Ou seja, da esfera pública para a caracterização da diferença entre o privado e o íntimo, que é uma diferença que a gente vem insistindo. Tá bom, Mauro, vou tentar fazer assim um endereçamento à sua questão, mas como é o objetivo da série, né, apresentar os pensadores da Escola de Frankfurt, fazer um arrazoado mais extenso sobre esse pensador, Jürgen Habermas, nascido em Düsseldorf em 18 de junho de 1929. O Habermas foi assistente do Adorno no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Em 1954, ele apresentou a sua tese, né, de doutorado sobre Schelling, né, esse autor do idealismo alemão, que sucedeu Hegel na cátedra em Berlim. Né, uma tese sobre o absoluto e a história. Então aí a gente já vê que o Habermas, dentro da Escola de Frankfurt, é alguém que vai se concentrar, eu diria assim, em 2 ou 3 tópicas metodológicas. Uma delas é a história das ideias, outra é a teoria da linguagem, né? E a terceira é uma renovação do conceito de democracia. Entre 56 e 59, o Habermas dirige o Instituto Max Planck, né? Melhor dizendo, ele participa, né, como pesquisador do Instituto Max Planck. Em 60, ele está metido na política estudantil, faz um arrazoado, né, sobre como os estudantes podem participar melhor da política alemã. Em 62 aparece então aquela obra que é muito lida no direito, né, pelo direito brasileiro, que foi um diagnóstico muito importante. Mudança estrutural na esfera pública. Um trabalho de peso, né? Onde ele basicamente vai apresentar a ideia de que, olha, esse entendimento que a gente tem, né, da separação entre o público e o privado, e que define, né, a ética de um lado, a política do outro, e que define a política como ocupação das instituições, que fazem a geografia do espaço público, isso começa a se corromper, ou isso começa a se alterar, né, com uma espécie de sobreposição entre esferas, esfera pública e esfera privada, né, de confusão entre essas duas. E o motivo, vamos dizer assim, estrutural para essa mudança é que a gente não pode mais identificar tão assim perfeitamente a esfera pública com o interesse público. A sociedade civil, as associações, os movimentos do jornalismo, o debate intelectual, enfim, uma série de outras vozes começam a manifestar seu cuidado, sua atenção, sua vinculação com o interesse, né, público, sem pertencerem necessariamente, sem serem atores políticos no sentido mais tradicional de pertencerem a funções públicas. Então, no fundo, o Habermas ele tá percebendo uma coisa que o Thompson percebeu também na Inglaterra, um historiador muito, muito importante, né, que é essa mistura entre cultura e política, né? A cultura começa a se politizar em inúmeros sentidos.
desde o entendimento do que é a indústria cultural, até o entendimento do que são os discursos, até a deshierarquização, né, do erudito e do popular, até a entrada de outras linguagens, né, a música, as artes plásticas, e que, no fundo, vai redefinir também o que a gente chama de opinião pública, né? E a força política que a opinião pública tem, e como a opinião pública ela pode forçar, né, ela pode demandar transformações, inclusive transformações diretas na esfera do direito. Demanda, então, que as teorias políticas comecem a ser mais informadas também, não só pela sociologia, não só pela história, mas pela psicologia social. Então o Habermas vai ser um autor que vai valorizar a psicologia e, em particular, a psicanálise dentro das suas considerações críticas. Como, assim, se a geração anterior tinha um diagnóstico de que o pensamento crítico sofria de uma espécie de déficit sociológico, o Habermas vai dizer assim: bom, superado em parte esse déficit sociológico, agora a gente tem um déficit psicológico que deve ser assim resolvido, enfrentado, né, para a gente pensar essa nova configuração da esfera pública. Bom, como muitos intelectuais da segunda parte do século XX, em que a gente tem uma dinamização do debate, o debate se internacionaliza, depois ele se globaliza, né? O Habermas é entre outros, mas um bom exemplo do que a gente pode vir a chamar de intelectual itinerante. Ele passa então um tempo na New School for Social Research em Nova York, né, um centro muito importante do pensamento crítico, em 1968, justamente nesse momento de maio de 68, de reviravolta, né, das instituições universitárias e de assim início do que a gente vai chamar de multiculturalismo, né, que vai ser uma das facetas, né, da pós-modernidade, notadamente a partir dos anos 80. Em 1971 ele volta então agora sim para dirigir o Instituto Max Planck. Em 83 ela está na Universidade Johann Wolfgang Goethe em Frankfurt, né? E aí aparece, vamos dizer assim, o melhor da sua produção intelectual. Ainda ligado ao período americano, ele publica um trabalho de epistemologia, vamos chamar assim, ou de sociologia do conhecimento, chamado Conhecimento e Interesse, né? Erkenntnis und Interesse, né? Que é uma proposição, né, de uma nova epistemologia. Uma epistemologia capaz de criticar o positivismo, o pragmatismo e o historicismo. Uma nova epistemologia que vai pensar, então, segundo essa proposta, que os processos de conhecimento eles são imanentes aos processos de linguagem. Tá? E os processos de linguagem não podem ser pensados sem o conflito de interesses, o conflito de desejos, a luta pela hegemonia discursiva, né? Para falar aí com o Gramsci. Né? Então o Habermas vai fazer toda uma retomada, né, dos modelos de conhecimento e vai dizer assim, olha, há um problema que aconteceu no interior da ciência, com a sua profissionalização, com a sua formalização, com a sua, vamos dizer assim, melhor organização dentro do circuito das universidades, né? Que é o fato de que a ciência, concorrendo para um processo mais problemático, um diagnóstico de base que ele tem, que é a colonização do mundo da vida pelo mundo do sistema, pelo mundo da técnica, pelo mundo da impessoalidade. Então ele reconhece, né, o diagnóstico weberiano de que a civilização caminha para e passo com a institucionalização, com a racionalização, com a impessoalização, mas ele reputa que há limites para isso e que é preciso pensar a ciência não apenas como produção de conhecimentos e saberes, vamos dizer assim, instrumentais,
capazes de assim aumentar, né, nosso domínio sobre a natureza, mas de pensar uma ciência, ou de pensar o impacto da ciência no que seria assim a produção de sentido para a existência, de sentido para a vida. E um modelo dessa ciência crítica, ou dessa contra-ciência crítica, vai ser justamente a psicanálise. No seu capítulo 10, né, ele vai dizer a autorreflexão como ciência, a crítica psicanalítica do sentido em Freud, o autoequívoco cientificista da metapsicologia e a lógica da interpretação genérica universal. Né? Ou seja, ele está lendo, como a Horkheimer fez antes, como a Adorno fez antes, a psicanálise como um tipo de psicologia social crítica. Né? E vai, então, recuperar o que seria assim, uma crítica interna a ser feita sobre a psicanálise para que ela deixe para trás os seus compromissos com o positivismo do Mach, com o positivismo do Helmholtz, com o positivismo do Brücke, e se aceite e se coloque como uma hermenêutica. Né? Como uma teoria geral da interpretação e da produção de sentido em relação. Então, o que ele está insinuando, que mais adiante ele vai chamar, né, de ação comunicativa, né, daquilo que seria a resposta crítica a essa colonização do mundo da vida, o modelo para isso é a experiência psicanalítica. Isso é uma ideia bem interessante, bem nova, né? Se a gente pensar que as primeiras gerações da teoria crítica da escola de Frankfurt olhavam para a psicanálise como um modelo teórico. Quer dizer, como uma teoria do indivíduo capaz de pensar o que é o eu, uma teoria do inconsciente capaz de se associar com processos ideológicos, uma teoria do recalcamento e da censura, mas não como prática. Né? Quer dizer, então ele inverte a posição que era a do Adorno de valorizar a teoria psicanalítica, os conceitos psicanalíticos e de recusar, enquanto uma prática, vamos dizer assim, alienante, a clínica psicanalítica. Né? O Habermas inverte esse procedimento. Mas então, na fase mais madura, já em 1985, a gente vai encontrar um Habermas que vai rever, então, o que é esse projeto da modernidade, que vai tomar para si a ideia de pensar essa ciência crítica, essa prática, vamos dizer, de resistência, no quadro do que foi esse grande empreendimento lá do século XVII ao século XX, chamado modernidade. Isso significa repensar a filosofia de Kant, de Descartes, de Hume, de Hegel, os pós-hegelianos, Nietzsche em particular, que é o que vai ser posto aqui em discussão nesse trabalho, que eu diria um trabalho essencial para quem quer assim ter uma visada rápida e de conjunto sobre o que é filosofia continental na modernidade. Né? Chama-se O Discurso Filosófico da Modernidade, publicado então em 1985 pelo Habermas. A gente vai voltar a esse trabalho mais à frente. Ele é uma geografia aí do problema. Em seguida, quase que como um escolho, né? Como uma vez que você aceita o problema nesses termos, então agora nós temos uma tarefa pela frente, que é de constituir um pensamento pós-metafísico. Né? E esse trabalho de 1990, né, que para muitos é a plataforma, né, de intervenção, é para onde vamos, né, do Habermas. Né? E aqui ele já está melhor apropriado das teorias da linguagem, né, do Austin, do Searle, do George Herbert Mead. Ele está mais apropriado, né, da sua crítica à ciência, e ele coloca aí então essa ideia que a gente vai ter um análogo, né, no Heidegger, né, quer dizer, de pensar o que seria uma filosofia depois da metafísica. Uma filosofia que no fundo é crítica da metafísica, né? que vai prescindir, portanto, da confiança na noção de fundamento, né? na segurança ontológica positiva do ser e assim por diante. Metafísica que é o sucedâneo filosófico de teologia.
Depois disso, a gente vai ter, então, os comentários à ética do discurso, o desenvolvimento, né, pelo Habermas desse conceito da ética discursiva, que vai tomar, assim, uma boa parte, né, do seu pensamento até hoje, que ela foi se encaminhando, então, né, da teoria da ação comunicativa, da ética discursiva, para o que a gente pode chamar assim, o campo do direito. Né? Tem uma famosa declaração dele de que ele é bom, daqui para frente vou estudar mais direito, devia ter estudado mais direito, direito é um déficit que a gente precisa superar. Aqui na escola de Frankfurt tem todo um realinhamento dele, né, que vai aparecer em textos e contextos, né, que é uma resposta a uma crítica recebida por ele aí mais para os anos 90, e esse texto muito bacana, Verdade e Justificação. O debate dele com Hort, debate dele com esse conceito para ele ainda produtivo de verdade. Eu assisti o Habermas na conferência na USP nos anos 80, acho que 85, 86, era um orador um pouco assim, como vamos dizer assim, paradoxal, né? Porque falava bastante a linguagem, valorizava muito a ação comunicativa, né? Mas ele tinha um problema, né? Tem um problema, não sei se de gagueira ou de pronúncia, né? Era muito difícil acompanhá-lo, mas uma pessoa muito assim, simpática, muito aberta, se dispôs a enfrentar as perguntas. Lembro que foi um dia muito intenso de trabalhos assim com o Habermas, né? E eu vou levantar aqui 7 pontos para a gente, então, entender o programa filosófico do Habermas, né, e as suas consequências, o seu impacto, né, hoje um pouco diminuído, mas ele era certamente, a essa época, os anos 80, os anos 90, um filósofo de maior grandeza. Né. Recomendo muito o trabalho de José Luiz Aidar, né, Lacan e Habermas, a ética comunicativa, que é uma excelente introdução à relação entre Habermas e a psicanálise, né? Tanto pelas indicações positivas que ele fazia, quanto pelos debates, inúmeros debates que o Habermas organizou ou preparou, né? O debate do Searle com Derrida, o debate com Deleuze, o debate com os pós-estruturalistas, principalmente Foucault, né? É um daqueles pensadores que se metia em todas as questões e que tinha uma posição de reflexão muito aguda e abrangente, né? Bom, então acho que a primeira tarefa que o Habermas toma para si, né, é superar um certo pessimismo que rondava a escola de Frankfurt, né? E um pessimismo que dizia assim, olha, o projeto da modernidade ele não deu certo, ele não pode ser concluído, e o que nos resta é fazer a crítica, mas toda e qualquer proposição, toda e qualquer intervenção, todo e qualquer alinhamento com um programa político representará inequivocamente ideologia. Quer dizer, as primeiras gerações levaram a uma espécie de impasse, né, da própria filosofia, ou pelo menos da filosofia enquanto, vamos dizer assim, um saber capaz de organizar e facultar intervenções na realidade, transformações da realidade, tal como queria, né, o famoso axioma lá do Marx: não basta interpretar, é preciso transformar a realidade. Bom, no entender dele, esse pessimismo na escola de Frankfurt tem que ver com a maneira como a modernidade está sendo interpretada, né? Apesar do seu caráter bífido, né? Uma modernidade iluminista, outra romântica, uma apolínea, outra dionisíaca, de pensar a modernidade como conflito e não apenas como trajetória civilizacional. O Habermas vai introduzir elementos que estavam assim um pouco opacos nos autores anteriores. A redunda disso, então, que ela tem uma concepção interventiva, né? É uma proposição que ele faz, a teoria do agir comunicativo, ou a teoria da ação comunicativa, né? E que deveria funcionar como espécie de regra, né? Ou de fundamento para tudo aquilo que exigiria, na esfera dos conflitos públicos e dos conflitos públicos com os privados, mediação. Essa é uma palavra
Não vamos pensar mediação só como assim o árbitro, como aquele que ajuiza duas posições e tenta extrair uma posição intermediária, né? Mas mediação como colocação do particular em confronto com o universal, né? Mediação como pensava lá o Hegel ser a função do conceito, né? O conceito é sempre mediação por causa disso. Então o terceiro tópico que a gente depreende no Habermas é que é preciso um diagnóstico de época, né? Isso ele não inova, isso é uma característica da escola de Frankfurt, e para ele, a gente já mencionou, esse diagnóstico é concedente à hipertrofia, à expansão excessiva da racionalização, da racionalidade instrumental, da razão instrumental, que vai avançando então sobre o mundo da vida. Vai colonizando o mundo da vida. E o mundo da vida é um mundo onde acontece o quê? Onde acontece a fala livre, onde acontece as associações livres, onde acontece a expressividade, onde acontece as lutas por reconhecimento pré-jurídico, onde acontece uma série de processos, vamos dizer assim, restaurativos, né, em relação ao que o Horkheimer chamava de Schadenleben, ou seja, a vida arruinada, a vida danificada. Ela está danificada externamente pela sua tradução, né, no universo da produção e do consumo, na sua equalização em processos, vamos dizer assim, semelhantes ao do direito, ao da empresa, à da sociedade civil, ou seja, no fundo a gente está perdendo aquilo que seria um nexo mais criativo, mais ligado à possibilidade de amar e ser amado, se a gente vai pensar que vai suceder o Habermas ou o Honneth, né, que é alguém que vem desse projeto, que se desdobra a partir desse projeto. Quarto ponto, né, a gente já passou também, é fazer a crítica do positivismo lógico, né, fazer a crítica da filosofia da mente de extração anglo-saxônica, né, e ele vai fazer isso com autores que eu vou dizer assim, são autores de borda, né, o John Herbert Mead, né, e todos aqueles que inspiraram o internacionalismo simbólico, como Goffman, por exemplo, né, um autor mais conhecido aqui de nós brasileiros. Mas ele vai dizer assim, olha, essa crítica ela é uma crítica transversal, né, ela aparece num tipo de pragmatismo que a gente esqueceu da sua valência crítica, que é o pragmatismo americano, né, do William James, por exemplo. Ele aparece no pós-estruturalismo francês e ele aparece numa certa leitura e uma certa apropriação da teoria da comunicação. Então aí vai entrar o Luhmann, vai entrar o Austin, né, que tem esse texto clássico, né, quando dizer é fazer coisas com palavras, né. Ele vai dizer, olha, essa dimensão performativa, ela é uma ótima ilustração de como funciona o mundo da vida. Né? O mundo da vida funciona, Hannah Arendt, né, por promessa, funciona por batismo, funciona por perdão, desculpa, funciona por aposta, funciona por tudo aquilo que na relação com o outro cria novos estados de mundo. O risco, a indeterminação, o imponderável que a gente tem nessas interações vai ser um problema para o Habermas, porque ele vai dizer assim, olha, isso no fundo não é desprovido de racionalidade, só que é outra racionalidade, não é a racionalidade jurídica, não é a racionalidade institucional, é a racionalidade, por exemplo, que tem a ver mais com a oralidade do que com a escrita. Essas críticas ao positivismo lógico, junto com as críticas à expansão da racionalidade instrumental, vão levar ele a uma proposição, né, política conhecida como democracia deliberativa. Ele vê na democracia parlamentar tradicional dos países da Europa Central, ainda, né, no contexto de Guerra Fria, uma democracia de baixa intensidade, uma democracia pouco radical, uma democracia onde assim, a gente exerce nossa liberdade assim, pelo voto de 4 em 4 anos. Né? E ele dizia, não, uma verdadeira democracia ela tem que ser mais participativa, ela tem que ter, vamos dizer assim, um sentimento político mais transversal nos nossos cotidianos. Né? Como ele diz, né, textualmente,
Mas, antes de tudo, deve-se compreender que o direito aqui é visto como um instrumento que possibilita discursivamente a produção institucionalizada de justiça. Olha só, o direito produz justiça, e exatamente por isso reclama legitimidade para afirmar de onde o direito extrai sua legitimidade. Olha a pergunta que continua aí, né? Quer dizer, quando você entra numa sociedade de conflito aberto, quando você entra numa sociedade, vamos dizer assim, neoliberal, hobbesiana, a gente para de perguntar, né? Mas afinal, o direito é só um dispositivo, entre outros, de produção de legitimidade, e ele tem que se mostrar legítimo ele mesmo, né? No sentido de apontar essa simbiose entre justiça e direito, né? O direito só mantém força legitimadora enquanto puder funcionar como fonte de justiça. A discussão vai estar lá no Derrida, que vai estar aí, né, até hoje presente, né? Direito não é justiça, mas como é que faz para andar junto? Ah, tá, então e vai vir um poder soberano de outro mundo, ou nós vamos juntar essas duas coisas pela ação comunicativa. Ou seja, a ação comunicativa é um antídoto e ela vem junto com uma ética discursiva. Uma ética que ele caracteriza nos seguintes termos, né? Ela é universalista, ela é deontológica, ou seja, ela tem valência normativa, né, positiva, ela é capaz de produzir normas, não só de defender do excesso delas. Ela é formalista e ela é cognitivista, né? Olha aí o Habermas indo da psicanálise para essa versão aí dos anos 80, dos anos 70, né, nascente na psicologia, que é a psicologia cognitivista, né, que vai se apropriar desses autores, né, inclusive de faceta anglo-saxônica, estudiosos da lógica, da linguística e da linguagem. Então a gente tem aqui no programa da ética discursiva a pretensão de inteligibilidade, ou seja, as expressões, a gente deve caminhar para que as trocas elas sejam cada vez mais inteligíveis, né, por todos, ou seja, a Habermas aqui, um crítico da linguagem em código, dos chavões, as linguagens específicas que são o quê? Segregatórias, né? Segundo lugar, pretensão de verdade, né? Ou seja, o conteúdo deve ser persuasivo porque verdadeiro. Terceiro lugar, a pretensão de sinceridade, ou seja, o falante da ética discursiva, ele tem um compromisso com a expressão daquilo que ele pensa, como ele pensa, e isso é uma espécie de crítica ou de contraponto ao Sloterdijk, que está pensando nesse mesmo momento o sintoma do cinismo, né? A ética cínica como a ética prevalente da pós-modernidade. E, em último lugar, né, a ética discursiva do Habermas tem uma pretensão de correção normativa, né? Ou seja, os proferimentos dentro dessa ética têm que ser corretos no contexto de normas e valores existenciais. Então aqui ele vai tentando recuperar, né, um certo sentido universalista que a gente tinha na ética kantiana e que vai se esmorecendo, né, com os relativismos aí dos anos 80, inclusive com a absorção, a recepção americana do Derrida, né, como uma teoria, vamos dizer assim, de destruição da verdade. Então o Habermas, em vários sentidos, está alinhado aqui com o Freud, mas também com o Lacan, né? Crítica do positivismo, posicionamento e criação de uma ciência de modelo crítico, baseado na linguagem, baseado na interação, baseado numa democracia, mas isso parece, né, gradativamente perder a sua força com a mudança dos tempos e com a corrosão das instituições e da força institucional que aparentemente a teoria do Habermas ainda se apoia assim muito fortemente nisso. Ele foi muito criticado, né, por essa ideia de que no fundo esse universalismo ele compreende o universal que é a linguagem, né? Um universal positivo, universal geral, universal concreto, que é a linguagem. Aparentemente aí ela cruzou uma fronteira do otimismo
porque a linguagem ela vem com poderes também corrosivos de mal entendimento, de retórica, de sofística, de uso instrumental, de uso, vamos dizer assim, perfeitamente contrário ao que ele definiu aqui como ética discursiva, e para o qual a teoria do Habermas parece não ter muita defesa, né? Quer dizer, não tem como desmontar por dentro. Na verdade, parece ser uma posição assim um pouco conservadora, né, do ponto de vista das reformulações, inclusive em termos de práticas de linguagem, práticas linguageiras, né, ao qual Habermas costuma ser assim incluído, indexado, né? Ele participa do linguistic turn, né, do giro para a linguagem, e depois ele participa, né, ele inaugura também o ethical turn, o giro para a ética, né, que vai preceder, vamos dizer assim, o ontological turn, né, que mais ou menos estamos aí vivendo hoje, né, o giro para as questões de, bom, que mundos possíveis, que mundos queremos, que epistemologias são consoantes a qual teoria da unidade, qual teoria da universalidade, qual teoria do devir. O Habermas, aparentemente, ele parece assim, mais kantiano do que ele gostaria, né, nessa matéria. Bom, vamos falar um pouco então dessa geografia da modernidade que ele traz para nós, né, no livro O Discurso Filosófico da Modernidade, onde ele vai dividir a modernidade em 3 caminhos, né? Quer dizer, os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda e Nietzsche, né? Se você está numa dessas carreiras, você está numa dessas vias quando a gente fala em modernidade. E os hegelianos de direita, eles vão estar assim, comprometidos com o institucionalismo, né? Vão estar comprometidos com uma certa renovação processual, né? Inexorável do Estado. No fundo, esses hegelianos eles entendem o Hegel como uma teoria do Estado, né? como o grande teórico do Estado, e não como vão pensar os hegelianos de esquerda, que é um pouco como o Kojève, né? A teoria de que é o fim da história. A teoria de que a modernidade leva a uma espécie de conflito final, né, de conflito decisivo, com a emergência dessa nova figura da subjetividade que é o indivíduo, né? Então os hegelianos de esquerda, como o Marx, vão estar interessados numa alteração radical do Estado, uma extinção, se vocês quiserem, né? uma substituição do Estado por uma espécie de rede internacional, de complexo de trocas mundial, né? Que alguns associariam aí com o comunismo. Bom, enquanto a gente tem esse choque, né, entre os hegelianos de direita e esquerda, os nietzschianos vão optar por uma terceira via que vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos desmontar esse vocabulário, esse léxico, nós precisamos denunciar que, no fundo, essa briga é uma briga teatral, né? É uma briga que vai impor uma perda dramática ao real e à vitalidade. Ao mundo da vida, né? Bom, faz parte então da abordagem nietzschiana, que vem de Schopenhauer, né? Que vem de o mundo como vontade e representação, ou seja, de denúncia dos poderes paradoxais e corrosivos de toda e qualquer Vorstellung, de toda e qualquer representação. Ela alimenta o nosso impulso, né, a dominar o mundo, a achar que entende e pode equalizar o mundo, e isso produz mais angústia, que produz mais representação e que não nos tira desse teatro mundius problemático. Bom, se os hegelianos de esquerda vão colocar na esperança, né, a força reprimida da razão, ou
seja, aquilo que a razão ainda não tornou real, aquilo que ela ainda não entregou, ela aparece como esperança, uma figura do desejo, né? Saudades também, esperança, mas sonho, como vocês quiserem. E enquanto os hegelianos de esquerda pensam assim, os hegelianos de direita dizem, olha, essa esperança, vamos reduzir um pouco ela no fundo deve estar concernida ao poder de reconciliação, né? Ao poder de redução de conflitos, ao poder de mediação, mas sem superação, né? Bom, essas duas posições, os nietzschianos vão dizer, isso é uma crítica da razão atrofiada por um finalismo, né? Por um interesse, seja interesse na revolução, seja interesse no Estado, né? Na manutenção do Estado. A finalidade pode ser outra, a crítica pode ser mais radical, né? No fundo, os nietzschianos estão interessados numa crítica da crítica, né? Criar um vocabulário, um léxico crítico, mas que ele mesmo não permaneça, ele mesmo não cria uma nova lei, não propõe uma nova forma de mundo, mas tão somente assim desconstrua essa falsa oposição. Enquanto os hegelianos de esquerda estão interessados na substituição da teologia, né? Inclusive a teologia hegeliana, por uma antropologia, ou seja, essa é a discussão sobre com as necessidades do homem, com a essência do homem, do que ele é feito, né, que vai dar no Lacan um homem do desejo. Os hegelianos de direita estão partidários da substituição da metafísica por uma teoria da história, uma teoria do sistema, uma teoria que seja basicamente instrumental, como o processo de instrumentalização da razão e da vida vem sugerindo e se impondo. Contra essa oposição vem os nietzschianos e dizem, não, peraí, vocês estão pensando a razão como representação ainda, né? Razão não é representação, que era representação do homem, né? Que era representação do Estado, mas a razão é poder, né? Ou vontade de poder, não é dominação, né? Wille zu machen, né? Bom, enquanto os críticos de esquerda hegeliana vão pensar assim que a transformação depende de uma vanguarda, né? Que tem aqueles que estão indo na frente, que estão criando novas linguagens, como as linguagens estéticas, ou que estão criando novas formas de vida, como as comunidades, são aqueles que estão na militância, vamos dizer assim. Os críticos os hegelianos de direita vão pensar essa vanguarda apenas como uma espécie de garrafa jogada ao mar, né? Vão diluir o poder corrosivo e transformativo da arte, aumentando o seu poder de fruição, aumentando o seu poder de consumo, transformando, né, a estética numa espécie de serva da ética e da epistemologia. Os críticos, ou seja, os nietzschianos, vão denunciar a dupla traição que isso representa, né? Dos intelectuais, dos vanguardistas que no fundo estão num projeto egológico, as más intenções dos reformadores, né? É o Zaratustra, né? Aquele sem lugar, o atópico, o desejo atópico que o Lacan localiza no psicanalista e também em Sócrates. Os hegelianos de esquerda vão apostar, né, na Segunda Internacional, no movimento global, no movimento que se traduz em partidos, enquanto os hegelianos de direita vão se contentar com movimentos estéticos como o surrealismo. E os nietzschianos, né, Bakunin, o anarquismo, a derrubada das instituições. Enquanto os hegelianos de esquerda pensam ruptura com a tradição, reflexão como produção de autoconsciência e a dialética como superação, os hegelianos de direita pensam a dialética como mediação, como acordo, né, como reflexão e como continuidade da tradição. É um pouco o que a gente vai ver aí no trabalho do Charles Taylor, né, das fontes do self, onde ele vai ver como a dialética e a lógica hegeliana e a ciência da lógica, no fundo, se traduzem numa grande teoria do reconhecimento. E contra isso, Nietzsche vai dizer, olha, eterno retorno, repetição do mesmo, então a gente não tem nem novidade e superação e nem continuidade e permanência, né? A gente tem uma outra coisa. Se uns querem pôr a força nos movimentos sociais, outros querem pôr a força na crítica da ideologia.
né? E isso hoje em dia é bastante tenso, né? Quer dizer, o que acontece com o crítico quando ele se aderna para fazer parte de um movimento social? Ele perde a sua dimensão crítica, né? Quer dizer, o que ele ganha em transformação, ele perde em reflexão. E isso é um impasse aí para a esquerda, isso é um impasse para o pensamento contemporâneo. Como é que os nietzschianos vão dizer? Tem uma terceira alternativa, que é a literatura engajada, que é a arte engajada, que são as formas de vida comunitárias engajadas, né? Façam aí as suas escolhas, as suas apostas. Enquanto os hegelianos de esquerda estão preocupados em desalienar, né, em pensar a sociedade como marcha de alienação, os hegelianos de direita estão assim, mais preocupados com o indivíduo e como o indivíduo se reifica na sua consciência, como ele se coisifica, ao modelo do Habermas, né, de como ele se instrumentaliza, ou como a gente diz lá no Lattes FIP, como ele cria uma versão neoliberal do você SA. E essa oposição, ela pode ser pensada como uma oposição entre o economicismo historicista e uma eticidade historicista, né? Contra isso vem os nietzschianos e dizem, é a estética do terror, é humanismo e terror. Vamos seguir do Heidegger para o Sartre para, vamos dizer assim, a luta real, vamos dizer assim, como queria o Fanon também. Nos hegelianos de esquerda a gente já tem o paradigma da produção, nos de direita o paradigma da praxis, né? Praxis discursiva, praxis enquanto indissociação entre o agente e o meio, os fins e o outro, a praxis como negação pela linguagem, pelo trabalho, pelo desejo, né? E os nietzschianos vão aparecer, né, com essa ideia lá do Derrida, e depois também Foucault, os pós-estruturalistas, né, a ideia de desconstrução. A gente pode dizer assim, o Habermas acabou namorando com essas três tradições aí da modernidade, né? A teoria da ação comunicativa parece ser, assim, às vezes um desdobramento, né, dos hegelianos de direita. A sua teoria da democracia parece ser assim mais próxima dos hegelianos de esquerda, e o seu compromisso com Nietzsche continua aí presente, né, na ideia de uma ética discursiva, né, numa ética capaz de enfrentar em ato as outras éticas que estariam aí na tradição da esquerda e da direita hegeliana. Bom, a gente teria mais aqui a desenvolver, mas isso eu acho que dá um panorama de como Habermas pensava a história da filosofia, como ele pensava a sua tarefa filosófica e quais são os termos que ele mobiliza para enfrentar essa tarefa. Quem quiser mais trechos, então, críticos, a Escola de Frankfurt, desse projeto que está aí ainda em andamento, clique no Aqueronta Movemo e receba mais fragmentos de ação comunicativa, que é uma versão também, né, de como a psicanálise faz parte aí dessa controvérsia toda. Será que a gente pode falar em psicanalistas, né, da direita, da esquerda e os nietzschianos? Não sei, é só uma ilação a partir da geografia deixada pelo nosso amigo Jürgen Habermas. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.